Cruzeiro, Led. O Cruzeiro é um ótimo time. É um ótimo time. Eu acho que está com o caminho aberto para ser campeão brasileiro. Acho que teve uma noite traumática contra o Flamengo. Agora tem muita qualidade, né? Em todos os setores. O Dedé está voltando a jogar bem. Agora eu concordo com o Marcondes, né? Perde gol demais. Se não perdesse tanto gol, talvez estivesse até mais à frente do campeonato, mais tranquilo, classificado para a Copa do Brasil. Tem muita qualidade. Eu acho que não é um esquadrão, mas é um time muito bom. O time do Cruzeiro está sendo uma dessas equipes, né, que você mesmo, né, não sendo torcedor do Cruzeiro, você que aprecia o futebol, dá gosto de ver jogar, né? Você sabe que vai jogar daquela forma para frente, vai fazer gol, vai tomar gol, mas vai tentar partir para cima o tempo todo, né? Vai lembrando muito alguns dos times, obviamente, né? Todo destaque para o Marcelo Oliveira, que é o técnico do Cruzeiro. O Cuca conseguiu fazer isso durante um tempo também, né? E esse é um time sem uma referência, né? Ele não tem, por exemplo, o Alex do próprio Cruzeiro em 2013, ele não tem o Ronaldinho Gaúcho do Galo na Libertadores. Ele tem um time ajustado, tem ótimos jogadores. Eu acho que a grande vantagem do Cruzeiro nessa temporada, acho que nenhum clube foi ao mercado como o Cruzeiro, foi tão inteligente no mercado, que o Cruzeiro conseguiu pegar um jogador como o Júlio Batista, que não estava nem querendo sair do Málaga, mas foi sedutor, conseguiu tirá-lo no último dia de janela, e no início do ano no mercado ele contratou jogadores relativamente baratos que brilharam no Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B do ano passado, como Nilton, que jogou muito bem pelo Vasco ano passado, que está jogando melhor ainda no Cruzeiro, Ricardo Goulart, que arrebentou na Série B pelo Goiás. Que no Inter não foi bem. Que exatamente. Everton Ribeiro, que está fazendo um campeonato foi absolutamente muito magnífico. Bem, mas já tinha ido muito bem pelo Curitiba ano passado. Ano passado o Curitiba fez um jogo épico contra o Fluminense, no Maracanã. Eu acho que foi o jogo mais difícil do Fluminense na conquista do Brasileiro. O Curitiba ganhou de 2-1. Não, perdão, o Fluminense ganhou de 2-1 no Maracanã, foi dominado boa parte do jogo pelo Curitiba, e o Everton Ribeiro fez uma partida fantástica, e pouca gente se deu conta disso. O Cruzeiro foi lá e contratou o Everton Ribeiro. Nenhum clube em 2013 foi tão bem ao mercado como o Cruzeiro. Que trunfo é esse, né? Ter no banco de reserva um jogador do porte do Júlio Batista para entrar durante a partida, né? Quer dizer, os times que enfrentam o Cruzeiro já entram com essa história. Quando o time cansar, ele ainda vai sacar, ainda vai botar o Júlio Batista, vai meter o Dagoberto, vai botar... Quer dizer, você fica numa situação complicada. Foi o que aconteceu contra o Botafogo. O jogo estava equilibrado até sair do banco o Dagoberto e o Júlio Batista, que resolveram o jogo no final do segundo tempo, né? Estava 1-0. E eu falei do mercado e do contratar jogadores certos no mercado brasileiro, pescar o Júlio Batista em Málaga, e ainda tem uma base o Cruzeiro. Mike, lateral direito, excelente, veio da base. Vinícius Araújo, atacante. Tem muitos recursos. O Alisson, que voltou agora, estava no Vasco, voltou para o Cruzeiro. O Cruzeiro é time, se conseguir manter o elenco... Você vê o campeonato... Pelo menos mais um ano ou dois, preservar esse plantel. Você vê, Douglas, o campeonato já mais ou menos definido, faltando 15 rodadas ainda, que começam a pintar aquelas histórias, né? Matematicamente, o Cruzeiro tem 83% para ganhar o título. Aquela história, a mesma coisa na zona do rebaixamento, né? Você vai ter um confronto agora entre Flamengo e Criciúma na zona do rebaixamento, né? Onde pode inverter o posicionamento. Você ganha 2, 3 jogos seguidos, você já escapa, né? É uma diferença muito pequena, de 27 para 33 pontos, que pode te colocar muito próximo ali da zona do G4. Mas como é que você vê o Cruzeiro nesse momento com essa vantagem? Eu acredito que o campeonato está praticamente definido para o Cruzeiro. Apenas uma hecatombe pode tirar o título, até porque o Botafogo acabou tropeçando em momentos que eu acho cruciais. Principalmente essa derrota para o Bahia, que depois, apenas uma derrota, mas lá no final, quando estiver faltando alguns pontos, vai custar para o Botafogo, eu acho. E o Cruzeiro não dá mostras de que vai arrefecer, pode perder uma partida aqui, outra ali, mas não parece que o time vai se desmontar de uma hora para outra, vai perder o embalo. E de repente até a zona de classificação para a Libertadores é capaz de se definir daqui a pouco, porque o Grêmio, mesmo empatando e estando com desempenho mais prejudicado nos últimos jogos, não tem adversário, né? O Inter não se mostra como adversário, daí o Corinthians caiu muito, daí o Santos talvez levante um pouco, mas também faz um campeonato bem deficiente, e talvez a briga do campeonato fique no rebaixamento. A briga mais atraente do campeonato daqui a pouco forte, vai se... Né? Eu acho que o Cruzeiro ainda não dá para cravar, vai ser campeão, mas a vantagem é muito grande. Mas como ainda temos 45 pontos, pois é, tem que esperar um pouco. Eu só acho que o Botafogo, até escrevi isso na minha coluna do Extra hoje, ele não deve priorizar nesse momento, tudo bem, ele tem que sonhar com o título, mas pensar no título do Botafogo, sinceramente, nesse momento, eu acho que não deveria ser prioridade. Eu acho que prioridade para o Botafogo, pelo que já foi o ano do Botafogo, é voltar à Libertadores. O Botafogo não vai à Libertadores, Rob, desde 1996. Se ele conseguir ficar entre os 4, eu acho que a tendência é que ele consiga, não tiver uma queda muito forte, ele vai conseguir uma coisa que ele não consegue há 17 anos, entendeu? Voltar a uma Taça Libertadores,
ganhar dinheiro, expandir sua marca, enfim, voltar a fazer jogos internacionais e pensar na Copa do Brasil. Porque se você está a 8 pontos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que o Cruzeiro está nitidamente melhor, você está a 6 jogos de ser campeão da Copa do Brasil. Então, acho que o foco do Botafogo precisa ser mudado. Não que ele vá abrir mão do campeonato, mas acho que a prioridade tem que ser outra. Vamos fazer o seguinte, a gente vai falar mais sobre o Botafogo, sobre a Copa do Brasil aqui durante o programa, né? Um destaque aqui para o Estado de Minas, hoje na capa de esporte, o Estado de Minas coloca o seguinte, sob nova direção, a gente vai colocar aqui no nosso telão, né? Os treinadores vistos como medalhões acabam perdendo espaço para uma geração de técnicos que privilegiam esquemas ofensivos. Cuca, Marcelo Oliveira estão entre os destaques. Aí faz uma separação, né, entre os treinadores que estão em alta, os treinadores nem lá e nem cá, e os treinadores em baixa. Eu vou ler aqui, porque talvez fique difícil aqui para a gente acompanhar nessa distância. Ederson Moreira, os treinadores em alta, olha só, do lado do Goiás, o Ederson Moreira, o Cuca, o Wagner Mancini, Marcelo Oliveira, obviamente, Oswaldo de Oliveira, o Marquinhos Santos, do Curitiba, e o Renato Gaúcho, né? E, obviamente, o Curitiba já mantendo aí, né? Só uma pequena correção, é Anderson. É o Anderson Moreira, exato. Nem lá, nem cá. Os que ficam ali mais ou menos, né, no meio. Jorginho Campos, da Ponte, o Tite do Corinthians, Cristóvão Borges, que está no Bahia, o Muricy do São Paulo, Claudinei Oliveira do Santos. Embaixo, Dorival Júnior, Adilson Batista, Dunga, Paulo Autuori. A gente vai colocar agora ainda os jogadores, treinadores embaixo, né? Ney Franco, Vanderlei Luxemburgo, Adilson Batista, Paulo Autuori e o Mano, sem clube no momento, mas que eram os treinadores, né, das equipes recentemente, que acabaram perdendo, portanto, aí o seu lugar. Você concorda mais ou menos com essa posição? Eu acho que faltam, eu não lembro, Wagner Mancini está ali, técnico em alta? Se não tiver, tem que estar. Não, tem alta. E o Dado Cavalcante, técnico que arrebentou pelo Mojimirim no Campeonato Paulista, se não me engano foi as semifinais ou as quartas de final, e que agora faz um grande trabalho no Paraná. É um técnico de 33 anos, 32, 33 anos, estudioso, está arrumando qualquer time que ele pega, ele tem arrumado. Então eu poria também o Dado Cavalcante nesse time. Eu acho que o melhor técnico do ano é o Oswaldo de Oliveira junto com o Cuca. O Oswaldo faz um trabalho fantástico no Botafogo e o Cuca. E logo depois eu poria o Marcelo Oliveira e o Dado. O Dado faz um trabalho que precisa ser revertido. E o Estado de São Paulo coloca hoje na capa de esportes, ainda nessa vertente aí de treinadores, né, uma entrevista com o presidente Juvenal Juvencio sobre a situação do time e do treinador. Aí a gente tem alguns destaques aqui, a gente vai colocar 2 páginas de dentro desse texto aí todo. Ele fala o seguinte, olha, se você der um time para o Paulo Autuori, em um ano ele te devolve certinho, mas não tinha um ano, precisava de um choque que arrebentasse de um lado ou do outro. O que não podia era entrar naquele diapasão de que levaria a ribanceira abaixo. Não podia mais esperar aquela conversinha do aluno aplicado que tira nota 7. Precisava de um que tirasse 10 ou então arrebentasse a classe. Esse é um dos trechos. O outro foi o seguinte, acho o Paulo excepcional, mas acho que falta aquela pequena malandragem para ele ser técnico no Brasil. O Muricy saiu quando era a hora e fomos tentar outras coisas, mas erramos. Depois do Telê, a torcida se habituou a grandes figuras no banco e quem apareceu foi o Muricy. Essas as declarações do Juvenal, Led. Se ele acha que falta uma pequena malandragem ao Paulo Autuori, que o Paulo Autuori só poderia acertar o São Paulo com pelo menos um ano de trabalho, por que ele contratou o Paulo Autuori? Pois é, essa é a pergunta mais óbvia ali para dentro desse primeiro Juvenal destaque. Não dá para entender, né? Porque se ele tinha tanta certeza disso, ele conhece tão bem o Paulo Autuori, ele conhece mesmo, não sei se o seu veredito é certo ou não, doutor Juvenal, mas eu acho que não deveria ter contratado. Se ele acha isso mesmo, que o Paulo Autuori só funciona depois de um ano de trabalho e que falta um pouco de malandragem, não sei por que contratou. Aquela velhinha do anúncio dizer, nem a pau, Juvenal, né? Douglas, o São Paulo, de uma certa maneira, encontrou aí um substituto. O Muricy veio com 3 vitórias seguidas, perdeu o último jogo agora, né, do São Paulo, mas, quer dizer, voltou, conseguiu fazer o que precisava fazer, saiu ali da zona do rebaixamento. Né? O Muricy, acho que ele é o nome ideal para o São Paulo. Foi o nome que o São Paulo encontrou e não teria outro para tirar o São Paulo desse caminho. Porque o Paulo Autuori tem aquela ideia de futebol mais clássica, ele gosta de montar os seus times com tempo, e o Muricy está acostumado a entrar na pressão e obter um resultado de qualquer forma, que é o que o São Paulo mais precisava nesse momento. E o São Paulo dificilmente vai voltar a flertar com o rebaixamento. Né? Até na questão da top 10 humilhações do impedimento, uma vez o Chico Sá escreveu sobre a série e disse que o torcedor do São Paulo não sabe o que é top 10 humilhações porque ele não está acostumado a sofrer, né? É um dos poucos torcedores de clube grande do Brasil que tem um cartel de sofrimentos quase inexistente, né?
Então, agora, quando ameaçou sofrer um pouco esse ano, logo contratou o Muricy e É, conseguiu se livrar. Já saiu.